8h30. O senhor tem aí 30 minutos, depois a gente dá a ceia. Me perdoe pelo tempo, mas não, aqui não é diferente de senador Rui Palmeira, é a mesma igreja. Rui Palmeira lá, senador Rui Palmeira são da Assembleia de Deus, e aqui o povo é da Assembleia de Deus. Quem diz amém? Amém. Pastor. Queridos irmãos, quero saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Estou feliz e agradecido a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Antônio Roberto, de maneira carinhosa como ele tem nos recebido, seus obreiros. Deus possa recompensar a todos com ricas bênçãos dos céus. Parabenizando ao pastor Francisco, desde já, dedico os Salmos 91, versículo 16, meditação do nosso lar. Queridos, eu disse para o pastor que é grande a responsabilidade para transmitir-vos uma palavra. E sempre que tenho a oportunidade, recebo o convite, volto a lembrar do meu tempo em que aceitei a Jesus e comecei a dar os primeiros passos. Subindo no púlpito, as pernas batiam uma na outra, 27 anos após, continua do mesmo jeito. Mas, em uma construção, utiliza-se várias ferramentas. Ferramentas que, aparentemente, parecem até inútil, mas têm uma grande utilidade para que a construção se erga. E assim não é diferente. Eu creio que Deus tem para nós uma palavra. Quero ler convosco, meus amados, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Apenas o versículo 1 para a nossa meditação. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Glória a Deus. Queridos irmãos, observando a vida deste homem, nós chegamos a uma conclusão que ele era um homem que tinha boas características. Era um homem que a Bíblia o intitula como grande homem, homem valente, de muito respeito, chefe de exército, mas era leproso. E diz a Bíblia que este homem dera livramento aos sírios quando este exército saía a pelejar. E em uma das suas pelejas, levaram uma menina presa dos filhos de Israel. E aquela moça, diante da sua senhora, ela disse: tomara que o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ele o restauraria da sua lepra. E aquelas palavras foram relatadas ao rei da Síria,
o qual mandou ao rei de Israel. E este, quando recebe a carta, ele fica indignado e diz: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um leproso para o restaurar da sua lepra? Aquele homem, ao ver a carta, ele se sentiu afrontado. Mas o homem de Deus, Eliseu, ao ouvir que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E meus amados, aquele homem foi procurado por Naamã e a sua comitiva. E o homem de Deus sequer saiu do seu lar. Ele não saiu, mas tão somente chamou um dos seus servos e disse: olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Amados irmãos, nós observamos aquele homem que tinha boas qualidades, um homem de posição, um homem de destaque, um homem que cresceu, e a Bíblia salienta o quanto ele era importante, mas era leproso, e também era orgulhoso. Meus amados irmãos, quantos que em meio ao povo de Deus também é intitulado como chefe, como grande, como valente, mas que são muitas vezes leprosos, orgulhosos. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que devemos ser humildes, pois o apóstolo São Tiago, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós temos visto, meus amados, na Bíblia, a palavra de Deus, que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Nós estamos vivendo dias em que Deus tem abençoado muita gente. Muita gente tem crescido, mas não tem deixado o seu eu para trás. Não tem deixado o seu ego para trás. Semelhante a Uzias, que começou bem o seu ministério, começou bem aos 16 anos, mas quando estava grande, se exaltou, e por conta desse exaltamento, exaltação, a Bíblia diz que ele foi tomado de lepras. Eu estava a observar nesta noite, quando o pastor apresentava os obreiros que irão ser consagrados. Eu dizia: meu Deus, tenha misericórdia, para que eles não se exaltem. Tenha misericórdia, Deus, para que nenhum venha a achar que são, porque na realidade, meus amados irmãos, tudo quanto temos, tudo o que recebemos de Deus, não é nosso, mas é dele. A honra é dele, a glória é para ele. Nós precisamos
aprender com Jesus a sermos humildes. O mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes Deus quer abençoar mais e mais alguém, mas não se permite o trabalhar de Deus. Muitas vezes alguém não permite Deus trabalhar na sua vida. O caso de Naamã, aquele homem, ele iria ser restaurado, e como foi restaurado? Quantas vezes nós estamos dispostos a pagar um alto preço monetário, nós estamos muitas vezes dispostos a desembolsar uma boa grana para fazer tudo, mas não queremos obedecer a palavra de Deus. Não queremos nos submetermos mais à vontade de Deus. Quando Deus muitas vezes nos orienta o que devemos fazer, nós não queremos fazer conforme a palavra de Deus, porque acha humilhante, acha que não deve ser assim. Os que procedem desta maneira é porque cresceram muito e foram intitulados como este homem Naamã, que era intitulado de um grande homem, de homem de muito respeito, de homem valente, mas era leproso. Faz-me lembrar também de Nabucodonosor. Cresceu, se orgulhou, mas a Bíblia o levou. Deus nos mostra que ele foi levado ao pasto e teve que comer capim, porque não deu a glória que era de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Faz me lembrar também de um outro homem chamado Ramã. Por causa da sua exaltação mesmo, teve que ser enforcado na sua própria forca. Mas nós também encontramos na Bíblia homens humildes, homens de posição, homens que se destacavam em meio à sociedade, homens como o centurião. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o centurião, ele era homem que comandava um exército de 100 homens, uma centúria. E quando seu filho estava prestes a morrer, ele manda alguém ter com Jesus pedindo misericórdia. E o Senhor diz: eu irei, lhe darei saúde. E aquele homem estaria recebendo Jesus na sua casa, mas ele se sentiu indigno, ele se sentiu pequeno, não se sentia capaz de receber o mestre em sua casa. E ele dizia: olha, Senhor, não se importune, não basta vir à minha casa, diz então somente uma palavra e o meu criado sarará, pois eu também sou homem de autoridades. Digo a este vem, ele vem, digo àquele vai, ele vai. Jesus olhando, disse: quanta humildade. Não se encontra em Israel homem tão humilde como este. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós não podemos pensar que somos, meus amados irmãos, nós não podemos nos sentirmos melhores do que alguém, porque nós todos, aos olhos de Deus, somos iguais. Nós não podemos humilhar ninguém, porque quem tem o poder de humilhar é aquele que está nos céus, aquele que humilha o exaltado e exalta aqueles que são humildes. Certa feita, Jesus falando, estava ensinando quando alguém
o indagava e pedia misericórdia por sua filha, que estava moribunda, prestes a morrer. Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão à casa de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher era humilde e ela insistia com Jesus. Jesus dizia: como homem, ele se usava os meios que os judeus tratavam os gentios. Ele dizia: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Irmãos, quanta humildade na vida daquela mulher. Porque se fosse na vida de determinados crentes que existe, aqui não existe dessa qualidade. Irmãos, dizia: você está me afrontando, você está me chamando de cachorro. Mas Jesus, ele literalmente chamou aquela mulher de cachorra. Faz-me lembrar, pastor, eu creio que já se foi falado isso aqui. Certa feita, uma irmã estava orando assim no início do banco e a outra quis passar, tropeçou no pé dela. E ela que estava falando língua, maravilha do céu, quando foi tropeçada, tocada por a outra. Você está doida? Você não está me vendo aqui não? Aleluia! Estava falando língua. Estava falando língua. A mulher disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Jesus contou-nos a parábola daquele homem que estava na praça e orava, e orgulhosamente dizia: Senhor, eu dou dízimo até do quanto, eu faço isso, não sou como os demais, não sou como este pobre. Humilhava o servo, aquele homem que humildemente não tinha coragem de levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus amados irmãos. Deus quer que nós mantenhamos, aleluia, aquilo que aprendemos no princípio. Meus amados irmãos, Deus quer que sejamos humildes como Ele humilde é e foi. Oh, aleluia! Quando nós obreiros falamos de humildade, nós não estamos falando, meus amados irmãos, de andarmos cabisbaixo, de andarmos assim todo piongo, de andarmos sujo, de andarmos com a roupa rasgada. Não se trata disso não. Humildade de coração, saber reconhecer os demais, saber dar honra a quem tem honra. Glória a Deus, glória a Deus. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos e ali ele estava para participar da Santa Ceia. Jesus, então, a Bíblia diz que ele se despiu, tomou uma toalha, cingiu-se com aquela toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Oh, irmãos, quem era Jesus? Quem é Jesus? Alguém ficou admirado por aquela atitude tão linda do Mestre. Jesus dizia: olha, o que eu faço agora não compreendes, o compreenderás depois. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos, meus amados irmãos, que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Errou. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas o filho pródigo caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus jornaleiros. Glória a Deus. Irmãos amados, Jesus, quando viu a atitude, o Pai que é representado por Jesus, que é representado por aquele Pai, ele o tomou, o abraçou, beijou, deu vestes novas. Glória a Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, a humildade é uma grande virtude que devemos praticar. A humildade é uma grande virtude que devemos pôr em prática na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele enviou seu Filho a este mundo para nos dar este grande exemplo de humildade. O apóstolo São Paulo diz lá na carta aos Filipenses: e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Desce no Jordão, mergulha 7 vezes, e a tua carne será purificada. Mas o homem indignou-se. Irmãos, pastores, quantos e quantos que ficam indignados quando ouvem uma palavra de Deus? Muitas vezes alguém entende, interpreta e diz: é porque o pastor quer assim. Mas não poderia ser assim. Da banda dizia: não é a banda, não são a banda e Farpari, os melhores de Israel, de Damasco. Não poderia eu mergulhar neles e ficar purificado? Eu pensava que o profeta ia levantar-se, pôr a mão sobre o infectado e restaurar a lepra. Às vezes, as coisas estão dando errado, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, o Senhor, muitas vezes, Ele está dizendo assim: olha, você veio apresentar a tua oferta, não foi? Lembra-te do teu irmão que ficou lá, o coração partido por tua causa. Vai ter com ele, se acerta com ele. Mas tem gente que está disposto a fazer tudo, menos o que Deus manda. Menos o que Deus manda. Aí chegou os seus jovens, seus filhos, seus servos, e disseram: meu pai, se porventura o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Tem gente que está disposto a andar quilômetros e quilômetros com a pedra na cabeça. Tem gente que está disposto a desembolsar grande quantia de dinheiro, mas não quer obedecer aquilo que Deus está mandando. Não quer obedecer ao que Deus está mandando. Mas o Espírito Santo ainda fala com a sua igreja, com o seu povo. O Senhor está mandando descer. O Senhor está mandando reconciliar. O Senhor está falando: desce.
Deus ainda fala com o seu povo, com a sua igreja. O Senhor falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias obedeceu e desceu à casa do oleiro. E quando ele desceu, o Senhor falou com ele. Glória a Deus. Eu vou concluir, as horas já se chegam. Mas concluo com esta palavra. Deus falando no livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu acho interessante e lindo este versículo. E ele não diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome ora. Não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Depois de se humilhar e vir orar. Porque, irmãos, tem muita gente que ora até. E Deus fala, mas ele não quer obedecer. E Deus está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é povo de Deus aqui? Deus nesta noite não nos reuniu em vão. Talvez o pregador não foi o pregador que vocês esperavam, mas é um machado. Deus tem várias ferramentas. Deus usava Paulo ou o apóstolo João. O apóstolo João, a mensagem dele era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. João, o evangelista, era meio carrasco, era raça de víbora. Eu vou concluir. Pastor, o senhor me permite cantar? Eu não sei cantar assim como o senhor canta. Aqui na terra, todo homem quer subir, ganhar cargos, posições, e nem pensam em descer. Eles esquecem que Jesus desceu aqui para nos dar salvação, para nos fazer subir. Só a igreja que já sabe do segredo, para o céu só de joelhos tem que descer para subir. Tem que descer, irmãos, para receber vitória. Pois quando o crente desce, Deus lhe mostra a sua glória. E se tu queres, meu irmão, chegar no céu, não adianta, anjos, comece a descer agora. Há tanta gente que ainda não entendeu que descendo é que se sobe para mais perto de Deus. Quando o crente se humilha e desce mais, Deus envia a sua bênção, pois Ele mesmo prometeu. Exalta o humilde e abate o exaltado. Se está tudo dando errado, é porque você não desceu. Tem que descer, irmãos, para receber vitória. Pois quando o crente
desceu ao monte e com Moisés falou. Logo depois veio seu filho Jesus, e até o Santo Espírito no Pentecostes desceu. Se estes três desceram a este mundo triste, porque tu ainda existes, queres ser melhor que Deus. Tem que descer, irmãos, para receber glória. Esse enquanto que te desce, Deus me mostra sua glória. E se tu queres, meu irmão, chegar no céu, não adianta anjos, comece a descer agora. Ainda não ouviu o conselho do céu, e ele foi. Um mergulho, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo mergulho, a Bíblia diz que a sua carne tornou-se como a carne de uma criança. Faça conforme a palavra de Deus. Façamos conforme a palavra de Deus. Obedeçamos a palavra de Deus. Você vai ver o milagre. Veremos o milagre. Quando se obedece à palavra de Deus, Deus cumpre, porque Ele é. Não precisa muito sacrifício. Não precisa descer, subir, carregar pedra na cabeça, andar de joelho tantos quilômetros. Vai ser vigília, jejuar. O Senhor não se agrada de sacrifício. Ele quer obediência. Obediência. E quando se obedece, quando se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele... Deus abençoe. Quantos podem dizer amém? Amém. Boa festa. Ela teve o seu destino. Eu digo aos obreiros aqui: o maior que tem aqui é servo de todos os crentes. Todos eles. Nós somos servos, funcionários dos crentes da igreja. Aqui, ao pastor Evaldo, não, nós somos servos. E cada um escuta se Deus falou para você. Tem gente que vem, chega no culto, abre o guarda-chuva, e a chuva batendo, não é para mim não. E molha um, molha o outro, entra debaixo do guarda-chuva. Fecha o guarda-chuva e vê. Tem marido que se intriga com a mulher um mês, vai dormir no outro quarto e não se humilha. Comigo é assim. Marido com a mulher, crente com o pastor, e comigo é assim. E vai passando tudo. Agora, quando tu for para o lado de Jesus, Jesus diz: comigo é assim. Então te segura. Por quê? Porque Deus está de olho em você. Diga para seu irmão: Deus está de olho em você. Diga. Pastor Francisco, pastor Jesualdo, pastor Vamir, pastor